Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo, o guia, o nosso guia, aquele a quem Jesus enviou para nos guiar em toda a verdade, o Senhor Jesus não deixou a promessa, olha, eu enviarei um outro Consolador e estará para sempre convosco. Ele vos guiará aos caminhos verdejantes. Ele vos guiará para os tapetes vermelhos, pelos tapetes vermelhos. Nada disso. Ele disse, ele vos guiará em toda a verdade. E é óbvio que quando a gente anda na verdade, é com certeza a gente vai bater de cara, de frente com a mentira. É claro que quem não é da verdade não se importa. Mentira, mentirinha, mentirona, mais mentiras, enganos, corrupção e toda sorte de sujeira não faz diferença para essas pessoas. Quem vive no pecado não faz diferença para elas viver na mentira, nem andar na mentira. Mas, para quem é guiado pelo Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, então há confrontos. Não tem jeito com a mentira. Não tem jeito. Então, quando uma pessoa está andando na verdade, ela está, obviamente, neste mundo, ela está atravessando o deserto que este mundo tem sido. Um deserto. E quem anda na verdade e de verdade e segue a verdade, que é Jesus, com certeza vai sofrer as consequências das injustiças do deserto. É isso mesmo, vai sofrer as consequências das mentiras deste mundo. Vai sofrer. Por quê? Porque está andando na luz. E quem é das trevas, obviamente, não vai entender, não gosta. Quem vive nas trevas ou quem vive na mentira, obviamente, não gosta nem de ouvir falar em verdade. Não gosta da luz. Odeia a luz. Então, minha amiga e meu caro amigo, quando o apóstolo Paulo, como falamos ontem, quando ele fala sobre as tribulações que ele passou, por que ele passou as tribulações? Porque ele estava pregando a verdade, anunciando aquilo que ele viu, ele estava testemunhando do Senhor Jesus. Então é claro, é óbvio que ele estava contrariando os interesses dos que viviam da mentira, do erro, do pecado. Então havia confrontos. Então nesses confrontos é que nós somos atribulados. São tribulações. Mas presta atenção. É preciso entender que tribulação é isso, você sofrer pela causa do Senhor Jesus. Não é sofrer pelo que você semeou de mal, não. Porque uma coisa é você colher os frutos daquilo que você semeou. E outra coisa é você
colher os frutos da verdade, porque segue a verdade. Você lutar, encontrar desafios, problemas, perseguições, injustiças. Eu fui preso, não foi porque eu estava roubando, eu fui preso não porque eu estava mentindo, eu fui preso não foi porque cismaram com a minha cara, não. Eu fui preso pela religião, eu fui preso pelos religiosos, eu fui preso porque eu contrariava os interesses dos religiosos. Aí é óbvio, eu fui preso. Então, minha amiga, meu amigo, isso significa tribulação. Eu ser preso pela causa do Senhor Jesus. Não é porque eu fiz coisa errada, não. Isso não é tribulação. Agora, há pessoas que são cristãs, que plantam o que não devem, fazem as coisas erradas, e depois elas vão colher essas coisas, os frutos das coisas erradas, o fruto do pecado. Elas vão colher. Aí é tribulação? Não, aí não é tribulação. Aí é pecado mesmo. Ela errou, ela está colhendo tão somente os frutos do que plantou. Isso é tão forte, tão glorioso, porque Deus é tão magnífico, tão maravilhoso, grandioso, que é como falamos ainda outro dia, Deus criou os anjos e não lhes deu a obrigação, a imposição, não nos impôs fazer a vontade dele. De forma nenhuma. Os anjos tiveram e têm o direito de fazer a sua própria escolha. Então nós temos aí Lúcifer, que era cheio de luz, que era o principal dos anjos. O principal dos anjos se rebelou contra Deus, invejou Deus, queria o lugar de Deus, a posição de Deus. Foi um desejo pessoal dele. Quem o inspirou para isso? Ninguém, porque ele era o próprio Satanás. Ele veio a ser o próprio Satanás. Então, amiga e meu caro amigo, Deus, na sua infinita sabedoria, nos tem dado direção, consciência e sabedoria para que nós venhamos plantar hoje, para que amanhã possamos colher os bons frutos. Se nós decidimos plantar o que não presta, é claro que nós vamos colher o que não presta. E quem é culpado disso? Somos nós mesmos. Então, é como o apóstolo diz, não erreis. É o Espírito Santo que fala isso. Não erreis. Não erreis. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não tem jeito. Não há outra opção. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você semear o que não presta e colher o que não presta, e não pense que porque você é cristão, você se diz cristão, e você diz, são tribulações. Não, não é tribulação, não. Tribulação ou tribulações são problemas que nós enfrentamos por causa da nossa sinceridade, da nossa verdade, da verdade que carregamos, por causa da nossa fé no Senhor Jesus, por causa de querer viver na santidade, na luz. Então, uma coisa é você estar sofrendo pelo que você plantou. Você vai colher.
Sempre foi assim. Eu também já colhi. Eu colhi frutos amargos, porque eu plantei. Eu plantei a semente amarga, eu colhi também. Nós temos aí falado do nosso exemplo da patinha de caranguejo. Eu comi além do que deveria comer. Eu comi com os olhos. E aí eu colhi os frutos, que foi uma dor insuportável de barriga. Então, fui eu que plantei. Então, eu colhi. Agora, se eu planto a verdade, se vivo na verdade, se eu não sou guloso, se eu tenho aquela consciência do que é certo, do que é errado, e faço o que é certo, então eu vou colher os frutos da retidão. Mas isso não vai evitar que eu venha sofrer as tribulações, que são as perseguições dos que vivem na mentira, do pai da mentira, que é Satanás, que usa os seus filhos para perseguir os filhos de Deus e humilhá-los, envergonhá-los e etc. Mesmo os filhos de Deus estando vivendo na verdade. Então, não fique culpando fulano, beltrano, cicrano, apontando o dedo para alguém, não. Olhe para dentro de si. Se você está colhendo aquilo que você plantou, então o jeito é você suportar, aguentar, pedir perdão a Deus. Meu Deus, me perdoe. Ele vai perdoar, mas não vai impedir que você colha os frutos, maus frutos, não. Davi é um exemplo extraordinário. Davi, ele plantou, ele era um homem segundo o coração de Deus, tinha um coração segundo o coração de Deus. Mesmo assim, ele fez o que era errado e colheu os frutos dos seus erros. Mesmo tendo sido perdoado. Foi perdoado, mas colheu o restante dos frutos daquilo que plantou. A mesma coisa aconteceu com Salomão e todos os demais. Todos os demais. Então, por exemplo, Judas Iscariote, ele traiu Jesus. Mas traiu por quê? Porque ele cobiçou, ele desejou, ele almejou ganhar um pouco mais. Ele olhou para a riqueza desse mundo. Então, ele se corrompeu. É óbvio que por causa daquela corrupção, então ele colheu fruto do que plantou. E isso, minha amiga, meu amigo, é inevitável. Então, não pense assim, é o que muitas pessoas pensam. Elas pensam assim, eu vou na igreja, eu faço as minhas orações, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou dizimista fiel, eu faço... Olha, Senhor, olha aqui, meu Senhor, olha como é que eu sou certinho. É uma pessoa religiosa e cumpre com as obrigações religiosas. Mas, onde é que está ou tem estado as intenções do seu coração? Não sei. Só Deus sabe as intenções do nosso coração. E só por causa de você olhar para uma mulher e cobiçá-la, você já caiu com ela, já pecou com ela, já adulterou, enfim. Então, se a pessoa semeia o que não presta, ela vai colher os frutos amargos do que não presta. Se ela se mantiver na fé, na pureza, e vier a ser perseguida por causa do Espírito Santo, por causa do Espírito da verdade que está nela, então isso é tribulação, aí sim. E nós devemos dar graças a Deus pelas tribulações, porque são as tribulações que mantêm a gente de pé. Imagine se os nossos
os nossos caminhos fossem floridos, tapete vermelho, etc. A gente ia descansar e não lutar pela fé para conquistar o reino de Deus. Olha só o que diz o texto sagrado. Diz o texto que, tendo Paulo anunciado o evangelho naquela cidade, lá em Derbe, e feito muitos discípulos, eles voltaram, e confirmando os ânimos dos discípulos, aqueles que estavam seguindo Paulo, exortando-os a permanecer na fé. Fé. Pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Quer dizer, Paulo estimulou a fé dos discípulos, dos seus seguidores, dos seguidores de Jesus com ele. Ele animou, exortando-os a permanecer na fé, permanecer na luz, permanecer na verdade, para que venham, através de tribulações, e não são poucas, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Claro, é o reino da glória. E para você alcançar lá, você tem que fazer a sua parte. Paulo fala que no estádio muitos correm, são muitos os corredores, mas somente um leva o prêmio. Assim também é na fé, não é que só um vai ser salvo, mas ele está dizendo, ele está mostrando a dificuldade que há para alcançar o prêmio da salvação. É uma dificuldade enorme. E eu tenho visto isso com os meus próprios olhos. Pessoas que foram libertas, curadas, tiveram suas vidas completamente transformadas, chegaram na igreja com a imagem do próprio Satanás. Hoje, depois de algum tempo, tiveram suas vidas transformadas, reconstruídas, constituíram família, etc. Mas olharam mais para as circunstâncias, isto é, olharam mais para o mundo, o reino deste mundo, do que o reino de Deus. Então, eles se inclinaram para o reino do mundo e aí se perderam. O que vai fazer? Vai fazer o quê? Eles decidiram. É o que aconteceu com o povo de Israel, que saiu do Egito, era escravo, comia mal, dormia mal, vivia mal, era um escravo daqueles violentados. Mas Deus, com mão forte, os tirou do Egito e os levou por onde? Por caminho, por gramado, tapete vermelho? Não. Os levou pelo deserto. E o lugar mais longe, e o lugar mais difícil. Por quê? Eles levaram 40 anos para chegar à terra prometida. E quantos foram salvos naquela altura? 2. Apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. O resto foi morrendo no meio do caminho. Os seus filhos é que entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles reclamaram, lamentaram, não aceitaram. Assim também é a nossa caminhada para o reino de Deus, o reino dos céus. Importa muitas tribulações, muitas lutas. Nós vamos enfrentar injustiças toda hora, todo momento, calúnias e toda sorte de tribulação, por causa da nossa fé, por causa
de andar na verdade. Não interessa se o fulano anda na mentira, eu não quero saber o que o pastor fez ou deixou de fazer de errado. O que interessa é a minha salvação. Então, amiga e amigo, não fique olhando para os outros. Olhe para si. Cuide de si. Cuide da sua salvação. Porque a alma é preciosíssima, como diz o salmista. Preciosíssima. E a salvação dela, minha amiga, meu amigo, custou a alma do próprio Jesus, Senhor Jesus. Então, vale a pena você investir na sua salvação. Não fique olhando para ninguém. Não fique observando os outros. Não fique com inveja dos outros. Se conquistaram, se não conquistaram, nada disso. Olhe para si. Eu lembro, na minha juventude, quando me converti, o Espírito Santo fez o trabalho em mim. Dá licença. Eu lembro que na minha igreja, que eu frequentava, eu tive conhecimentos dos pastores e bispos que erraram e etc., fizeram coisas erradas. Eu nem queria saber. Eu simplesmente cuidava de mim. E eu ia na igreja. Eu não saí da igreja porque eu vi isso, eu soube disso, soube daquilo. Nada disso. Eu ia na igreja, não pelo pastor, não pelo bispo. Eu ia para aprender a fé, a viver pela fé, a manter a fé. Porque a minha alma dependia da minha fé para poder alcançar o reino de Deus. Faça isso, minha amiga, meu amigo. Não fique a olhar para os outros, não. Porque quem chama atenção para você ficar olhando para os outros é o diabo. E se você ficar olhando para os outros, com certeza você vai cair também. Normalmente as pessoas olham para os caídos, não olham para os que estão de pé. Então o apóstolo Paulo diz, olha, vocês não sabem que no estádio são muitos os que correm, mas somente um leva o prêmio. É a mesma coisa, qualquer corrida, qualquer disputa esportiva, apenas um leva o prêmio. E assim é a salvação. Você tem que priorizar a sua salvação, guardar a sua alma, cuidar da sua salvação. Não fique olhando para os outros, não. E, de repente, você está sofrendo porque você ficou olhando para os outros. Isso não é tribulação. Isso é você que foi inapta. Você que não fez a coisa certa. Você errou. Então está colhendo os frutos do seu erro. Agora, tribulação não. A tribulação é você ser injustiçada por causa da justiça. A pessoa injustiçada, ela é injustiçada porque ela estava procedendo de forma correta, justa, mas fizeram mal, plantaram, semearam, fizeram alguma coisa ruim para ela, para com ela, por causa da sua fé. E é isso que o diabo quer. Ele quer que as pessoas se sintam vítimas e acabem desanimando na fé. O diabo não pode tocar nos filhos de Deus, mas ele pode soprar os pensamentos dele. E é isso que ele faz. Ele fez com Jesus. Ele fez isso com Jesus. Então, amiga e amigo, veja esse texto. Paulo confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Por quê? Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O reino de Deus é algo, assim,
inexplicável, infinito. É algo extraordinário. E não são todos que entram lá, apenas aqueles que permanecem até o fim. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.